Boa noite, pessoal, tudo bem? Como estão todos? Tudo bem, gente? Vamos aos trabalhos, vamos começar a nossa noite aí de verão no meio do inverno aqui em Curitiba e provavelmente de verão no resto do Brasil, porque tá quente, né? De onde vocês estão falando, eu sempre gosto de saber, é a nossa maneira da gente se programar, se organizar. Obrigada, Docilar, obrigada pelo carinho. Estou super bem, Ana, muito obrigada. Tudo bem, Luiz? Então, de onde vocês estão falando? Hoje nós falaremos sobre dependência emocional. Estão prontos e com direito a sorteio de livro, com direito a refletir muito sobre o tema. E eu realmente espero que a gente consiga agregar muito conteúdo para vocês, especialmente se vocês estiverem enfrentando essa dificuldade aí em algumas relações. Temos pessoal de Porto União, Santa Catarina, Piedade, São Paulo, da onde mais aqui? Boston, que chique, nos Estados Unidos, tudo bem? Alagoinhas, Bahia. Ai, gente, eu quero muito conhecer esse país da gente, esse mundo, né? Vamos lá, Curitiba. Gente, olha só, o tema de hoje foi uma sugestão, queria ver se quem sugeriu a caixinha de perguntas está presente aqui. Itatiba, Paraná também, muita gente. Vocês, Manaus, tudo bom, Suelen? Vamos lá, Curitiba, Gabi. Gente, vocês... Valência, Espanha, gente, que legal, que delícia ter tanta gente de tudo que é canto. Cananéia, São Paulo, a Cátia do Rio, Luanda, gente, tem gente da Angola, Luanda, que bacana ver que a gente se aproxima das pessoas, dos continentes. E acima de tudo, se as pessoas estão aqui, Campo Mourão, Salvador, Ponta Grossa, se as pessoas estão aqui de tantos lugares diferentes, a gente tem gente da Polônia, olha que show! Oi, Alex, tudo bem? Que delícia! Ceará, Uruguai, tudo bom? Ponta Grossa, Ninha, Ceará, Nayane. Gente, eu tô muito feliz de ver. Poços de Caldas, Minas Gerais, olha que delícia, né? Que mistura boa é essa, Guarapuava, que bacana, tudo bom? Vander, obrigada por divulgar minha live. Vander é parceiro aí, psicólogo, conheci o trabalho dele ontem, fiquei encantada. Paraíba, Portugal, olha que gostoso, gente, como é bacana isso. Alfenas, Minas, todo mundo aqui de vários lugares, de vários continentes, de vários pontos desse universo pensando em independência emocional, ou seja, devemos certamente estar aí com muitas questões, né, para resolver em relação ao tema. Para começar a aquecer os motores dessa noite, eu queria ver com vocês o que vocês entendem, gente, por dependência emocional, qual que é a percepção de vocês do que é uma pessoa dependente emocional. Eu sempre gosto de começar por aquilo que vocês entendem, por aquilo que vocês imaginam. Oi, Cami, querida, tudo bem? Londres, gente, tem gente de Londres também, do Espírito Santo. Isso aí, Wander, querido, estamos todos juntos. Olha, gente, vocês viram tanto de países juntos e misturados aqui nessa noite, de cidades, né? Quantos estados do Brasil. Mas eu gostaria muito que vocês me ajudassem, gente. O que vocês entendem como uma dependência emocional? Vão pensando aí pra gente poder ir trilhando, mas nós podemos trilhar juntos. É um tema de extrema importância, porque a dependência emocional, vou começar aqui, é isso aí, vão ter homens, muitos homens aqui, uma super conexão, muitas mulheres, homens, todo mundo junto, né? A Mirava tá começando, vamos lá, gente, olha que legal que ela começou colocando, alguém que se desestabiliza em função do outro, olha que bacana essa definição. Se desestabilizar em função de alguém, será que tem lógica? Muita lógica, né? A Mirava foi muito feliz na colocação dela. A Valquíria colocando, saber que o relacionamento não faz bem, porém quando termina sente falta. Olha que legal, uma outra perspectiva também.
Quero começar pelo que a Valquíria falou, porque daí nós podemos pensar que, será que só dependente emocional sente falta do relacionamento que termina? Não. A grande característica do dependente emocional, sentir falta, e uma pessoa que não tem dependência sentir falta de uma relação que termina, é que o dependente ele vai se jogar em várias circunstâncias, né? Especialmente ele vai procurar trabalhar muito com a culpa no outro para que o outro não o deixe. Enquanto que uma pessoa que termina uma relação normal, ela vai tentar conversar, mas ela vai seguir a vida, ela vai entender que o ciclo fechou. E o dependente emocional ele vai se sujeitando a muitas coisas para ficar ao lado das pessoas. Então eu vou começar por aqui a explicação de hoje. A Gabi tá falando que alguém que não consegue sair de uma relação, independentemente de quanto seja nocivo, perfeito, Gabi, muito bem colocado. Então vamos lá, gente, para nós entendermos, aproveitar o máximo do tempo hoje aqui da gente. Primeira coisa, nós temos que entender o que significa dependência, tá? Eu sempre faço um paralelo com a dependência emocional com a dependência, por exemplo, do álcool, né? A pessoa, ela quer se libertar da dependência, ela não quer viver aquele drama muitas vezes, mas ela não consegue, ela se sente como se fosse viciada naquela situação. Justamente por isso, uma das características do trabalho que nós temos que ter na área comportamental com o dependente é dar um detox nessa dependência. É gerar justamente uma desintoxicação emocional, mas principalmente uma percepção, né? Então eu sempre digo, para você poder começar a entender se você é um dependente emocional ou não, primeiro você tem que baixar a guarda para poder reconhecer essa dependência, né? Enquanto, por exemplo, um alcoólatra diz que bebe socialmente, enquanto ele não assume o alcoolismo dele, o dependente emocional tem uma característica de justificar que ele faz tudo aquilo por amor. Então ele se esconde atrás dessa justificativa, tá? Então é muito importante que a gente entenda isso, porque quando eu me coloco numa posição de depender de alguém, eu estou, na verdade, entregando a coisa mais importante do meu psiquismo, que é a minha autonomia, que é a minha possibilidade de eu realmente poder viver a vida que eu desejo, dentro da perspectiva que eu desejo, né? Então, antes de você pensar em aceitação, antes de você pensar em se amar, antes de você pensar nessas coisas todas, você tem que pensar em entender o processo e reconhecer o processo se você tá aí percebendo que talvez você seja um dependente. Então, primeiro passo. Primeiro, entender que a dependência não pode ser traduzida só numa relação conjugal. Eu posso ter uma dependência numa relação familiar, numa relação de amizade, numa relação até de trabalho. Nossa, mas como, Lígia? Como que isso pode acontecer? Bom, se eu sou uma pessoa que eu dependo muito, por exemplo, da opinião dos meus pais, né? Eu sou aquela pessoa que eu tô sempre ali com muita dificuldade de falar não, eu não consigo sair da casa dos meus pais, eu saio, mas eu continuo tendo um vínculo emocional onde eu não consigo crescer, eu vivo de uma forma imatura em relação à minha vida, tudo eu tenho que ter o consentimento desses pais, e se eles não estão de acordo com aquilo que eu quero fazer, eu deixo de fazer, eu me sinto mal, eu posso começar a me caracterizar como uma pessoa dependente desses pais. Transpondo isso para amizade da mesma forma. Se tudo que eu vou fazer eu começo a ter que pedir para os meus amigos me validarem, será que eu troco de emprego? Será que a minha roupa tá boa? Será que eu falei a coisa certa pro meu ex? Será que me posicionei bem na reunião? Ligo para um, pergunto pro outro. Eu nunca consigo dar os passos com maturidade, com autonomia. Eu também posso entender, sim, que eu sou uma pessoa dependente emocional, tá? No trabalho, né, um processo decisório, se eu pego e elejo lá 2, 3 pessoas, né, para ser meus mentores, é uma situação. Agora, se tudo que eu vou fazer, eu fui contratado para ser uma pessoa que tem que ter poder de decisão, mas eu não decido, e eu tô sempre ali com medo de tomar decisão e sempre indo atrás para pegar a opinião do outro, eu também posso me caracterizar como uma pessoa dependente. Eu, inclusive, separei aqui, gente, uma coisa que eu gosto muito de falar aqui para vocês, que é a questão dessa estrutura da dependência para quem é pai, para quem é mãe, para quem quer olhar para sua história lá atrás, saber se teve algum alicerce, algum espiral ali
né? Que jogou você para esse tipo de condição, porque a gente não tá aqui nessa vida se construindo, né, gente, à toa. Nós somos também frutos dos nossos relacionamentos, especialmente dos relacionamentos de base, do relacionamento que vem de pai, que vem de mãe. Então, uma das grandes coisas que eu gostaria de começar a trabalhar aqui são os 3 aspectos que eu julgo muito importantes, que eu dividi no meu livro e que eu vejo que dá muita diferença para você que é terapeuta, para você que tá na terapia, para você que quer se entender, né? Que eu falo em primeiro lugar, no caso dos pais superprotetores, se você teve um pai que sempre se adiantou, ou a mãe, né, que sempre se adiantou em relação a você, nunca deixou você criar uma autonomia, você conviver com os seus próprios medos, erros, enfim, o que acontece? Sabe aquele pai que, por exemplo, faz a tarefa do filho, o filho vai fazer um projeto para a escola, vai fazer uma maquete, o pai vai lá e faz a maquete para o filho levar aquilo, porque ele julga que o filho é fraco, que o filho não vai dar conta. Então, justamente o pai superprotetor, a frase de efeito dele é: você é frágil e sempre precisará de ajuda. Olha que coisa maluca, né? Segundo tópico, os pais muito controladores. Olha só, gente, que coisa doida, né? Então, o pai, ele quer o tempo todo, ou a mãe, ele, enfim, quem cria os cuidadores, sejam quais forem, eles querem os filhos muito assertivos, eles querem os filhos muito corretinhos, eles não permitem uma espontaneidade, eles querem que o filho seja aquela pessoa muito expertise em tudo. Então, a frase de efeito nesse clássico é: você só será amado se for perfeito. Olha que pesado. Então, esse dependente vai passar a vida toda buscando essa aprovação, né? E a gente começa a entender que isso é uma loucura, né, para a cabeça da gente. E o terceiro tópico são os pais funcionais, são aqueles que cuidam, são aqueles que dão amor, mas que tem uma trava afetiva, que nem sempre abraço, que nem sempre beijo, né? Que nem sempre estão naquela jogada, assim, da gente conseguir realmente transpor afeto para o filho, é sempre tudo muito mais frio. Então o filho olha para o pai funcional, mas ele não consegue ter uma conexão emocional com esse pai, e às vezes ele passa a vida toda dele e cresce buscando isso, né? Então a mensagem transmitida é: você terá que se esforçar muito para receber reconhecimento. Então olha só que interessante, nós temos três aspectos. Você é frágil e precisará de ajuda. Você só será amado se for perfeito e você terá que se esforçar muito para obter reconhecimento. Olha que coisa doida na nossa vida, né, gente? Estamos aqui para falar mal de pai e mãe? Em hipótese alguma. Nós estamos aqui para entender as nossas heranças. Inclusive, os pais, gente, eles nos entregam aquilo que muitas vezes eles também receberam, né? A gente tem que entender que os pais procuram dar o melhor para nós. A grande questão é a hora que a chave vira. Vocês vejam, na minha logomarca eu tenho uma chave, todo mundo me pergunta por quê. Porque a gente tem que destrancar coisas dentro de nós. Nossos medos, nossas angústias, nossas verdades, as nossas coragens para enfrentar. Tem uma hora que essa chave tem que virar. A gente tem que olhar para esses pais, agradecer o que eles puderam dar e, na sequência, se responsabilizar pela nossa vida. Porque senão você vai estar sempre de relação em relação, buscando aquele rombo emocional de algo que você não conseguiu resolver, porque você também é filho de pessoas humanas, né? A gente tá aí sendo criado por pessoas com limitações. Então, o que nos torna adultos? Compreender até onde o outro pode me entregar, para a partir de um momento eu poder realizar, sim, as minhas escolhas, né? Então, como que eu posso me reconhecer sendo dependente? Eu vou, depois da nossa live, ainda eu vou deixar um conteúdo bem bacana para vocês terem, mas a gente vai começar a pensar em algumas perguntas que vocês estão aqui fazendo para mim, né? Por exemplo, o Luiz está perguntando: quando alguém entra numa relação para o outro cuidar dele, essa pessoa se caracteriza como dependente emocional? Olha que pergunta bacana, inteligente, né, que contribui muito. Se eu entro para o outro cuidar de mim, eu posso ser egoísta, eu posso ser uma pessoa imatura,
Eu posso ser uma pessoa até narcisista, né? A gente pode falar desses vários temas na sequência, né, Luiz? Mas o dependente, ele não é uma pessoa que, entre aspas, só quer que cuidem dele. O dependente, ele quer ficar monitorando o parceiro 24 horas por dia. Ele quer controlar o parceiro. Por que que ele quer controlar o parceiro? Porque o dependente emocional, olha que maluco, ele não tem medo, né, de que o outro simplesmente não o ame. O maior medo dele é que o outro o abandone. E nessa perspectiva de medo que o outro abandone, ele quer segurar o parceiro para ele de qualquer maneira, ele quer controlar ao máximo. Então, às vezes, ele nem quer ser tão cuidado, ele não quer ser abandonado. Então, às vezes, ele até cuida do parceiro, ele faz tudo pro parceiro, ele, por vezes, nem fica exigindo muitas coisas para ele, mas ele é controlador, né? Que daí tem muita gente perguntando aqui, por exemplo, se a pessoa é possessiva. Olha só que interessante, o dependente emocional no relacionamento é uma pessoa possessiva, muito possessiva, é ciumento, é controlador, porque ele não está na relação para ter uma troca, ele está na relação, né, para ter alguém ao lado dele, custe o que custar, para corresponder a uma essência de identidade, porque muitas vezes ele não teve isso construído nele, e daí ele vai querer sempre ter alguém ao lado que o valide, que diga que ele pode, que ele consegue. Então ele fica se comportando realmente num aspecto de total dependência, ele passa a viver através daquele outro. Então é muito comum, por exemplo, para vocês entenderem, um dependente emocional muitas vezes é camaleônico. Já viram aquela pessoa assim? Ele namorava uma pessoa que torcia pro Flamengo e virou flamenguista. Já viram isso? Aí ele passou a namorar uma pessoa que torcia pro Corinthians e ele virou corintiano. Então é uma pessoa que ele vai se adaptando porque no fundo ele quer que o outro goste dele. Ele cria um personagem. Então é muito comum na relação, lá no começo, o dependente ser aquela pessoa que você olha, se apaixona, meu Deus, onde é que essa pessoa incrível estava? Né? Porque parece que ela é tão assim entregue pra você e dali a pouco ela começa a ficar controladora e você que, ó, fugir. Né? E isso, gente, é uma característica que a gente tem que cuidar muito, que pode ser com amigos, isso pode ser com, né, familiares, a pessoa começa a ficar grudenta, a pessoa começa a ficar chata, a pessoa começa a ficar inconveniente, porque ela não se descobriu. E então, o que eu quero falar pra você? Se você tá aqui hoje e você tá sofrendo porque você se considera uma pessoa dependente, eu quero dizer pra você o seguinte: não se envergonhe, tá? Não se envergonhe, porque a gente tem muitos problemas, gente, que a gente às vezes não consegue dar conta. A dependência emocional é um deles. Tem pessoa que não lida bem com ansiedade, tem pessoa que é indecisa, tem pessoa que tem dificuldade de se jogar numa relação, tem pessoa que tem dificuldade de se jogar na vida. O dependente emocional tá com uma dificuldade de descobrir quem ele é. E isso não deve ser motivo de vergonha pra ninguém. Pelo contrário. Vocês precisam ver que legal que é quando o dependente emocional vai pra terapia e ele se descobre como dependente emocional e ele começa a se libertar dessas correntes, ele começa a arrancar essas correntes, esses pesos, porque essa pessoa, gente, ela tá sofrendo. Ela tá, na verdade, ela tá entregando coisas dela que ela nem queria. Às vezes ela é abusada pelos outros. Ela muitas vezes é aquela que trabalha o dobro que todo mundo. É aquela que paga todas as contas da família. Ela é aquela que quer amar por dois. Então, tem o aspecto da dependência, mas também tem o aspecto, muitas vezes, da pessoa gostar mesmo do outro e ter aquele jeito de se entregar além do que gostaria. Então não tenha vergonha, busque ajuda psicológica se você sentir que está precisando. Em primeiro lugar, reconheça para você sair do circuito, né? Aprenda com as suas dores do passado. Se você vê que você está repetindo um padrão, que todo mundo sempre abusa de você, que você sempre tem que ser aquela pessoa que todo mundo gosta porque você não pode falar o que pensa, porque as pessoas usam do seu tempo, da sua grana, da sua atenção, do seu amor, e você está sempre se entregando muito e nunca recebe, desperte, né?
Eu digo, a gente não é o problema, a gente tem um problema. Nós somos pessoas com potenciais incríveis. Se eu não achasse que o ser humano tem isso para ajudar, para crescer a si próprio, a se ajudar, eu nem seria psicanalista. O ser humano é belíssimo. E nós temos uma condição de transpor os nossos bloqueios de uma forma que a gente às vezes não faz ideia. E mais que isso, né? A gente também tem que pensar no que a gente pode fazer, gente, quando a gente tá namorando o dependente emocional, né? Nós temos que entender que esse dependente emocional, se a gente ama ele, a gente não pode ver as pessoas como uma roupa descartável, como um objeto. Agora brinquei, tá, enquanto tava bom quero brincar, depois não quero mais. Relacionamento, gente, é a gente trocar, é a gente permitir, é a gente ajudar, é a gente dizer, olha, você está se comportando de forma imatura. Eu gosto de você pra caramba, mas você tá precisando buscar ajuda, você tá jogando a nossa relação no lixo. Eu não te dou motivos pra você ter ciúme. Eu comecei a namorar você parecia tão independente. Busca ajuda. Você tem mais do que isso pra dar pra você mesmo. Não fique perdendo a sua vida controlando a minha. Vamos trocar, vamos somar, vamos crescer juntos. Não é pra isso que serve relacionamento? A grande questão é que às vezes nós temos um outro problema. Nós temos o dependente, às vezes a gente namora o dependente e muitas vezes os dois são dependentes emocionais, que algum fala em codependência, que eu vi alguém aqui perguntando. Às vezes aquele que tá ali do lado tá se sentindo valorizado com o desespero do coitado do dependente. Por quê? Porque ele também é dependente, gente. Gente, vocês estão me ouvindo? Aqui tem alguém falando que travou, não sei se travou pra todo mundo. Como é que vocês estão aí? Só me deem um oizinho, me diga alguma coisa. Vocês estão... Tá todo mundo me vendo, me ouvindo? Legal, então acho que tá tudo ok, vocês estão... A internet tá funcionando? Então tá bom, obrigada por me ajudarem, tá? Gente, olha, então aí nós temos um terceiro ponto, que às vezes os dois são dependentes, olha que doideira. E daí a gente pode ter o quê? Nós podemos ter um crescimento mútuo, em que se os dois se reconhecem como dependentes, às vezes os dois vão sim buscar uma ajuda conjugal, né? Às vezes se é uma mãe com uma filha ou com um filho, que a gente às vezes tem aqui, sabe aquela coisa que você fala, obrigada, gente, preciso darem um ok pra mim, tá? Às vezes sabe aquela coisa do filhinho da mamãe, que todo mundo reclama? Às vezes ele foi criado para ser um dependente dessa mãe, e é difícil. Ou aquela filhinha do papai, ou aquela coisa assim que você percebe que a pessoa não consegue decolar, ela estuda, ela trabalha, mas ela vive encolhida, esperando aprovação. Então vocês percebam, gente, como é difícil para quem sofre com isso, muitas vezes conseguir transpor essa barreira. Então, não tenha vergonha de conversar com o seu parceiro se você percebe que ele é dependente, com a sua mãe, com o seu pai, se você nota que eles não deixam você crescer, que eles ficam te segurando para você não ir para a vida. Com as pessoas que às vezes duvidam do seu potencial, porque no fundo elas estão querendo, né, segurar a tua onda, porque às vezes a própria pessoa está insegura com ela. Então, gente, olha, converse com a pessoa se você perceber que é dependente, mas se você for essa pessoa dependente, não tenha medo, eu volto a te dizer, busque ajuda, sabe? Então, é a gente se reconhecer, é a gente aprender com as dores, é a gente se perdoar muitas vezes por não ter vivido até aqui a vida que gostaria, porque muita gente fica preso numa relação porque não se sente no direito de mudar de status. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, deixar de ser dependente emocional, muitas vezes, causa desconforto para quem tá do lado. Olha a Suelen falando aqui, brincando. Ana Cláudia, vem aqui. Mãe, vem aqui. Por que ela tá brincando? Porque muitas vezes é isso, né, gente? Às vezes quem tá em volta não quer que você cresça. E quando você cresce, você tem que romper, muitas vezes, com laços por um período. Olha que maluco isso. Porque às vezes as pessoas não aceitam que você vá pra vida, que você vai crescer. Isso acontece até em relacionamento, que às vezes, sabe aquela coisa que o casal às vezes começa uma vida junto, cresce junto, mas de repente alguém decola e o outro estava acostumado a estar ali lado a lado e não consegue lidar
com o crescimento do cônjuge? Ou um amigo não suporta? Sabe aqueles amigos que têm ciúme de amigo? Que tem que viver numa bolha? Então, gente, é bem complicado, né? É a gente entender essas interfaces, mas é muito importante que a gente entenda, é muito relevante que a gente tenha essa compreensão, né, do quanto a dependência realmente ela possa impactar as nossas vidas. Então agora eu vou dar uma olhada nas perguntas de vocês. Eu penso que o que eu poderia contribuir assim, em termos de estratégia para a gente começar a fazer esquentar o nosso psiquismo nessa noite, né? E eu vou partir para as perguntas de vocês, que eu penso que é sempre algo que assim ajuda por demais entender o que vocês estão precisando, né? Então vamos lá. Bom, primeiro dá um oizinho para quem está chegando agora, né? Aqui, a Geise perguntando. Lígia, olha que bacana essa pergunta. Assim como existe o dependente, existe um tipo de personalidade que gosta de identificar um dependente para ter uma relação de abuso? Fenomenal essa pergunta. Muita gente, tá? Nós podemos pensar desde um dependente que quer achar um outro dependente para poder estar ali numa relação em que ele se sinta melhor, porque ele também se sente frágil, mas não quer demonstrar para o outro e se alimenta dessa fragilidade do outro. Até vamos imaginar um narcisista que gosta de colecionar afetos, né? Uma pessoa muito egocêntrica, muito autocentrada, que sim vai em busca daquele que ele possa tirar vantagem. Uma pessoa que tá, pensa só, uma pessoa que é super egoísta, mas está sempre com aquela sensação de que quer que o outro fique esperando ela, que não tem compromisso com o horário, mas sabe que aquela pessoa tá ali, às vezes esperando com uma comidinha, com tempo. Sabe essa pessoa? O cara vai lá, joga futebol até as 11 da noite do sábado e deixa lá a garota esperando. Chega 1 da manhã, ela tá ali, linda, cheirosa, cheia de amor pra dar, o cara aparece quando quer, na hora que quer. Um chefe que abusa do profissional, fica sempre prometendo que logo ele vai ter a promoção, a recompensa, que nunca chega. A gente tem que entender isso. Será que eu tenho que ficar nessa empresa ou que eu tenho que começar a distribuir meu currículo? Uma relação de amizade, que é sempre você que dá muito. Então, veja, as pessoas podem sim, Geise, muito bacana isso que você perguntou, se aproximar. E tem o famoso radar, né? Tal do radar. Vamos lá, vamos ver mais perguntas aqui, que isso aqui é muito legal. Vamos ver o que mais que a gente tem. Vamos ver o que mais de pergunta. Olha que interessante, a Psi. Olá, minha colega, tudo bem? Minha colega Psi, Daniele Amaral, perguntando. Lígia, a mulher que se relaciona com um dependente emocional pode agir como mãe do marido? Olha só, se essa mulher se relaciona com dependente emocional, ela não for dependente emocional, ela não vai ficar nessa relação. Ela não vai gostar. Ela vai sinalizar para esse marido, ela vai se colocar, ela vai dar um limite, mas uma mulher que sabe o que quer, ela não vai suportar. Eu percebo isso até em processo terapêutico. Às vezes a mulher chega lá, né, ou o homem, seja quem for, enfim, e o parceiro ou a parceira estão ali de uma forma imatura, se comportando como se fossem crianças, e eu vou falar aqui claramente, né, gente, vira uma relação incestuosa. Porque ninguém transa com filho, né? Isso não cabe uma circunstância dessa. A gente tem que ter um homem do lado, uma mulher do lado, ter adultos do lado, isso não tem cabimento. Então, uma mulher mesmo, não. Se ela for uma dependente, aí a gente pode sim ter uma pessoa que fique numa relação assumindo um papel paterno ou materno, porque no fundo a dinâmica dela é prender o outro e não crescer, né? Então a gente pode ter problemas aí. Vão mandando as perguntas de vocês, gente, que eu tô aqui olhando. Vamos ver. Oi, gente, que todo mundo tá chegando. Vamos ver aqui o que tem mais. Andressa pergunta: estou casada há 12 anos, não estamos bem, meu esposo não quer separar, isso é dependência? Depende. Ele tá casado há 12 anos e você tá fazendo tudo em casa, ele se sente no conforto, você faz tudo. Aí uma dependência é um comportamento de folga, né? Porque o dependente, ele também vai estar te entregando coisas para você não ir embora. Ele pode ter uma dependência no sentido assim,
Você tem que organizar a casa, as finanças, ele não tem iniciativa para nada. Mas o dependente não quer que você vá embora, então ele vai fazer de tudo para você ficar. Então a gente tem que cuidar para não confundir, né? Se de repente esse marido tá aí muito mais numa coisa de comodismo, porque se não tá bom, minha querida, eu também vou perguntar para você. Será que não é o momento de vocês procurarem uma ajuda conjugal? Para vocês entenderem que relação é essa e por que os dois estão aí, se você diz que não tá bom, não está bom para os dois, né? Vamos ver se você também às vezes não tá dependendo sem perceber de alguma coisa, né, dele, enfim. A Ana Paula pergunta: qual a probabilidade do filho ser dependente da mãe e não sair de casa? Muito grande. E infelizmente, se não ficar assim, se ele se apaixonar muito e a pessoa que realmente é a possível parceira dele começar a se colocar na dinâmica de uma forma firme, ele tem chance de sair de casa. Nem sempre fácil, mas tem. Agora, se de repente a namorada também fica se comportando muito no sentido de sempre estar se ajustando a ele, talvez a gente tenha um problema bem sério, que daí é onde você começa a ver em alguns momentos, né, aquela situação que você tá namorando a sogra junto, né, gente? Tem que cuidar. Ai, meu Deus, essas situações, né? E quando ele sabe que é dependente, mais joga o ódio, acho que é na relação, é isso que eu acho que a Tati quis dizer, né? Olha, aí a gente volta naquilo que eu falei lá no começo, começa a jogar culpa, raiva, que vê que você tá querendo sair da relação. Muito cuidado, né? Porque a dependência, ela também pode se tornar perversa a partir do momento em que a pessoa vai perder algo ali, ela tá muito acostumada. Então, muito comum em situações, por exemplo, em que você vê que o casal tá um tempo junto, né? Ele ou ela estão muito acostumados a não ter que fazer nada, ou tá sempre na dependência mesmo, e de repente quando o parceiro não quer mais aquele mecanismo, o outro não quer abrir mão. Aí começa a ficar agressivo, né? Aí já é o momento de você pensar o que você quer pra sua vida. Silmara dizendo: mas é muito fácil a dependência virar uma relação abusiva e tóxica. Claro, lógico, porque na medida que eu começo a me submeter, o dependente começa a ficar caprichoso, ele começa a fazer chantagem emocional, vou me matar. Já viram isso? Você tá me fazendo sofrer, que você começa a sentir culpa. De repente, vamos imaginar que você veio, Sil, de uma família que sempre jogou com culpa com você. Aí você pega e namora uma pessoa que joga com culpa. Aquilo vai ser familiar, vai ser difícil pra você sair. E aquilo pode se tornar muito abusivo. Por isso que a gente saber quem a gente é que torna a possibilidade de a gente sair da relação ou transformar a relação em algo saudável muito mais forte. Então, entender se a gente é dependente, entender se o outro é dependente, acima de tudo, entender se eu quero ficar nessa relação, se eu tô vendo que o outro tá fazendo o trabalho emocional dele realmente para que os dois cresçam. Tá bom? Traição tem a ver com dependência emocional? Não. Não, porque a traição, gente, ela tem a ver muito com mais, tem a ver justamente com a quebra do vínculo, que é o que o dependente emocional, normalmente, ele quer estar grudado, ele tá controlando. Isso aí pode ser uma outra situação, mas não necessariamente pode acontecer numa relação de dependência. Pode tudo, né, gente, mas não é o padrão. Tá bom, Gil? Vamos lá. O Vander tá falando que pode ser uma relação simbiótica. Sim, se os dois forem independentes, sem dúvida, Vander. Agora, se um for uma pessoa saudável e quer tirar o outro da relação e o outro não faz o movimento, aí não. Aí ele vai fazer uma quebra e a pessoa vai ficar, né, naquela situação de dependência sozinha. Aí cabe a ela ver se ela vai querer buscar ajuda ou não. Que bom que vocês estão gostando, né? Aqui tem o depoimento da Dani falando que ela viu uma relação doentia que acabou por conta de dependência e ciúmes. Mas ela se libertou, mas foi muito dolorido. Isso que a Dani tá falando é muito interessante, porque mesmo quando nós não somos dependentes, a gente se apaixonou por aquela pessoa, né? E às vezes a gente vê nela uma coisa tão bacana, a gente vê uma pessoa legal, a gente vê uma pessoa promissora para um relacionamento. E é muito frustrante, gente, quando você vê que o outro não se disponibiliza a sair da relação de dependência para crescer, né?
Oi, Cléria, tudo bem, querida? Como é que você tá? Como é que tá Ivaiporã? Saudades de todos. Um beijão pra Ivaiporã, que bom que você tá aqui. Sim, Ana, uma hora cansa, né, gente? Uma hora não dá. A Ana Paula tá falando, é isso mesmo. Sueli falando, pelo amor de Deus, deixa a live salva. Vocês me digam se querem que a live fique salva ou não, né? Olha, a Francisca perguntando, a Francisca Coutinho, qual seria o primeiro passo para deixar a dependência, além de se reconhecer que é dependente? Super bacana essa pergunta. Então, Francisca, o que que a gente percebe? O dependente emocional, ele não é filho de relação única, né? Normalmente ele já passou por relações que não deram certo, em que ele teve algum tipo de abuso emocional, né, psicológico, às vezes físico, às vezes monetário, às vezes muito no sentido de rejeição. Então a gente vê muitas questões assim. É aquela pessoa que repete padrão, que ela sempre percebe que o ex-namorado casa, mas não queria casar com ela, tá feliz, mas não foi feliz com ela se entrega muito mais que o outro sempre. Sempre uma sensação de abandono no final da relação, dificilmente é ela que sai da relação. Então, tudo isso são fatores de sinalização. Então, perceber isso e perceber se a dor é tão grande que parece que você, assim, perdeu sua identidade, né? Então, essas coisas, se você sempre está se adaptando às suas novas relações, e daí, se você perceber isso, tem que buscar ajuda, porque é difícil, gente, sair sozinho. A Kátia tá falando que tá esclarecedor, que bom, fico bem feliz. O Valdo tá falando, começa errado e acabará errado? Não, não mesmo. Pode começar errado e acabar muito certinho, muito gostoso, muito construtivo. Se a gente consegue se deparar com uma pessoa que, ao invés de querer só descartar a gente, tem um pouquinho de traquejo para enxergar a gente e nos estimular a gente a ir em busca, e o próprio dependente, se for humilde, se tiverem duas histórias de humildade, de bem-querer, os dois podem crescer. Já vi muitos dependentes que foram dependentes em várias relações passarem a crescer na próxima, se transformarem, tá? Então não é caso perdido não, tá, gente? Então vamos lá. O dependente emocional relacionado como com o narcisismo? Não, eu não falei que ele é relacionado com o narcisismo. O que eu disse é que muitas vezes os narcisistas detectam, né, a carência do dependente, a dependência, a fragilidade e abusam desse dependente, né, de várias maneiras. Aí onde a gente vê até, às vezes, aquelas pessoas que dão golpes financeiros e tudo, porque o dependente, às vezes, ele entrega, né? Gente, vamos lá, deixa eu ver o que mais. Como identificar o comportamento de um dependente? Bom, isso acho que eu já expliquei bastante, né, pra vocês, a gente tá falando bastante. A Gi tá falando, parece que meu marido só fica bem comigo no final de semana, durante a semana me ignora, me deixa falando, só conseguimos conversar sobre dois assuntos, filho e financeiro. Bom, aí talvez não seja só uma questão de dependência, né, Gi? Tem que ver o que da dinâmica da relação de vocês não tá sendo aí trabalhada. A gente não pode viver só de final de semana, só de férias e só de aposentadoria. A gente não pode ficar só nas pontas, tem que viver de vida, que vai de segunda a sexta, que é trabalho, que é o ano todo e que é tá ali no dia a dia, que é isso que constrói relação. Se você, minha querida, tá se sentindo desconfortável, momento então de pegar o final de semana, sentar com um amiguinho, seu amor, bater um papo e jogar real, né? Sem diálogo não tem construção de nenhum tipo de relacionamento, né? Imagina se você identificar algum tipo de abuso qualquer e que você se constranja com isso, né? Relacionamento, a gente tem que ter esse tipo de transparência, né, gente? Isso mesmo, Luiz, quando você começa a perceber um abuso, é hora de prestar atenção e perceber se você, por exemplo, a pessoa que sempre é abusado, se você não é dependente, porque às vezes você tá mandando essa mensagem que os outros podem, né? Gente, vamos lá. O Osmair... Oi, Osmair, tudo bem? O Osmair fez uma pergunta interessante. O workaholic pode ser identificado como dependente do trabalho? Sim. Porque muitas vezes ele entra dentro desses 3 fatores que eu coloquei aqui para vocês, né? Especialmente no terceiro dos pais funcionais, que eu digo, você terá que se esforçar muito, muito, muito para receber o reconhecimento. Aí entra essa resposta muito bem, porque é onde o workaholic ele tá lá
né, entregando 10 vezes mais para poder ser reconhecido. Gente, seguinte, eu gosto de terminar um pouquinho antes, porque na outra semana ficou muito longa a live, eu não consegui salvar para vocês. Vamos pro sorteio do livro? Quem quer ganhar livro? Vamos lá. Então, gente, é o seguinte, eu vou dar uma tarefinha para vocês, rapidinha, tá? Eu vou falar uma frase do meu livro, fiquem com o dedinho aí no teclado. Quem conseguir escrever primeiro, vai levar o livro. O que vocês acham disso? Vamos lá? Então, simbora. Eu vou escrever. Vamos escrever. Vamos lá, vou falar, tá? Preparados? No teclado? Vamos lá. O amor é e sempre será uma via de mão dupla. Quem escrever primeiro essa frase leva o livro. O amor é e sempre será uma via de mão dupla. Quem quer, escreve aí, que eu tô esperando ver quem que vai ser o primeiro a escrever a frase completinha aqui pra eu ver. Aê, Aline! Levou o livro, minha querida. Aline Maia Moraes, escreve pra mim no direct. Vou mandar o livro autografado, lindo, fofinho pra você, tá bom? Pra você receber na sua casa com todo carinho. Muito gostoso. Essa frase eu gostaria muito que vocês levassem com vocês hoje. O amor é e sempre será uma via de mão dupla. E, gente, eu quero ler um texto que eu escrevi para vocês essa semana. E gostaria muito que vocês pensassem comigo, que é sobre fechar a porta. Eu escrevi o texto e daí eu vou finalizar a live com mais uma reflexão para vocês. A Aline escreveu errado? Deixa eu ver se a Aline escreveu errado. Deixa eu ver aqui. Estão falando que a Aline escreveu errado. Não. O amor é e sempre será uma via de mão dupla. Tá certo, gente? Vamos lá. Olha só. Eu vou ler aqui para vocês um texto. Gostaria que vocês levassem com vocês, ó. Eu te recebi na minha vida. Acolhi tuas dúvidas. Naveguei nas tuas inconstâncias. Beijei tua boca, dancei pelo teu corpo, gozei tua paixão, adormeci nos teus braços, perdoei teus estragos, acreditei nas tuas mentiras. Eu te amei. Eu te vi indo embora, fechando a porta, deixando-me para trás, descartando o meu corpo, rasgando o meu coração, debochando dos nossos momentos, sendo cruel. Eu me vi, deixando de ser sua história, espiando suas viagens, fotos e momentos, sofrendo pelo seu novo amor, emagrecendo cada músculo do meu corpo e do meu coração, sem forças, esquecida feito roupa que deixou de vestir, não sabendo jogar esse jogo. Eu aprendi a engolir o sal das minhas lágrimas, a adoçar a minha boca, a costurar o meu coração, a ressuscitar da minha morte, a sair da cama, do coma, da tristeza, de casa. Aprendi a não repetir o percurso, a ser saudável de dentro para fora, a voltar a dançar, a sonhar, a me amar. Eu aprendi a não reabrir a porta para você voltar. Gente, esse texto eu escrevi, tá aí no meu feed, tá? Tá aí para vocês lerem, relerem, levarem com vocês, porque é disso que eu falo. Tem horas que a gente tem que saber que a gente precisa fechar a porta. Fechar a porta para quem abusa da gente. Fechar a porta para os nossos comportamentos repetitivos. Fechar a porta para aquilo que não nos faz bem, para a gente poder reabrir outras portas, tá? A Tuísa que fez a sugestão da nossa caixinha de perguntas, minha gratidão, Tuísa, por tudo, por você ter sugerido a caixinha de perguntas. Meu querido Alexandre Gruber tá aqui, meu parceiro de live, que eu amo, se tornou um amigaço meu, já tá vivendo na minha vida
de todas as maneiras aí, tem uma página incrível, mas procurem ele como Alexandre Gruber, um autor maravilhoso. Gente, as caixinhas de perguntas serão reabertas em breve, mas nós ainda temos mais um tema que vocês escolheram para a próxima semana, que vai ser surpresa, nos terças com Lígia Guerra, o meu novo programa, onde você escolhe o tema e a gente bate aquele papo gostoso. Lembrando, tá, que vocês são meus queridos, eu gosto muito de receber vocês aqui. O texto tá lá para vocês e agora, na sequência, eu gostaria muito, se vocês puderem, deixar a opinião de vocês sobre a live de hoje, se ela significou algo para vocês, se tocou o coração de vocês, que é esse que vai ser o meu termômetro para continuar ou não os programas das terças, isso para mim é bem importante, tá? E na sequência eu vou colocar também os tópicos para vocês poderem se identificar, para vocês poderem olhar, para vocês poderem pensar se vocês são dependentes emocionais, se não são, poderem compartilhar com os amigos que não puderam estar aqui hoje, com as pessoas que você ama e que você julga que precisam de ajuda. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar comigo nos Terças com Lígia Guerra. Faço isso sempre com muita dedicação, muito carinho. Muito obrigada pela sua companhia e até terça que vem. Até lá, gente!